Bom dia, está no ar o Extra Classe TV especial de férias. No programa de hoje nós vamos falar sobre as estratégias de luta da classe trabalhadora. O nosso convidado é o ex-dirigente do Sint-RN, o professor e deputado estadual Fernando Mineiro. Bom dia, Mineiro. Bom dia, Lenilton. Bom dia a você que está aí nos assistindo em férias, mas não parados, né? Vamos aqui conversar com vocês com o maior prazer. Mineiro, eu queria que você começasse falando um pouco sobre uma geral, sobre a questão dessas estratégias de luta da classe trabalhadora. Olha, Lenilton, ao longo dos anos, né, os trabalhadores, as trabalhadoras desenvolveram uma série de metodologias de lutas, armas de lutas, né, formas de atuação para garantir os seus direitos. Né? Nada cai do céu. Eu tenho dito aí ao longo da minha vida, ao longo da minha história política, sindical, partidária, que tudo que a classe trabalhadora conquistou, tem hoje, significa conquista, né? Significa resultado de luta. E existem vários níveis de luta. A luta sindical, por exemplo, é um nível onde os trabalhadores se organizam para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, né? Melhores relações entre o empregado e o empregador. E tem a luta partidária, que é a luta mais geral da sociedade. Hoje as pessoas são muito reativas, né? Muito distantes dessa questão da política partidária, mas tudo gira em torno da questão da política partidária. Quer você goste, quer você não goste. A gente tem que entender essa questão. As definições dos rumos, as definições das políticas públicas, elas estão assentadas nas políticas partidárias. Mineiro, você acha que a ditadura militar, de alguma forma, influenciou nessa rejeição à política partidária? Olha, eu acho que a cultura brasileira, particularmente a ditadura de 64 a 85, né, deixou marcas muito profundas nesse distanciamento de toda uma geração da política. Até porque o regime ditatorial na história contemporânea brasileira jogou fora a política, tirou do centro das questões a questão da política partidária. Então a sociedade brasileira tem uma relação muito distante da questão da política partidária. Os partidos sempre foram tidos como propriedades de A, de B. As pessoas lembram das lideranças, mas são poucas as lideranças que elas identificam com partidos. Então existe uma despartidarização na vida, na sociedade brasileira. Você foi um dirigente sindical, dos pioneiros do Sint-RN, enquanto sindicato que aglomera todas as instituições ligadas à educação, aos trabalhadores em educação. Como é que você vê essa participação do sindicalista, do líder popular na política partidária? Olha, eu acho que são duas instâncias de participação, de exercício de cidadania diferentes uma da outra. Eu, por exemplo, tenho uma trajetória, eu fui do movimento estudantil, fiz movimento de bairro, fiz movimento sindical, hoje tenho um mandato de parlamentar, sou parlamentar do PT. Tem outras pessoas que não, que optam só para lutar lá no movimento sindical. Eu respeito, mas eu acho que é muito restrito. Você não consegue transformar a sociedade apenas através da luta sindical, por exemplo. A sociedade se transforma através da luta institucional partidária. Essa é uma questão em todo mundo. É assim que a gente gosta, repito ou não. O sindicato ele é formado por pessoas de diversas matizes ideológicas. Você tem pessoas que são filiadas ao PT, pessoas ligadas ao DEM, todos os partidos se abrigam na organização sindical. Como é que você vê o posicionamento político de um sindicato, né, já que ele tem toda essa pluralidade ideológica inserida nos próprios filiados? Pois é uma disputa que merece uma atenção permanente. Uma coisa é o dirigente sindical, né, ser filiado a um partido, né? Outra coisa é o sindicato. O sindicato não é filiado a partido nenhum, né? O sindicato, como você bem disse, tem na sua base pessoas que são de partido A, Z e tem pessoas que não são de partido nenhum. Então o sindicato, como instituição, não segue um partido. As pessoas, os dirigentes, podem seguir e devem seguir, é direito das pessoas. Eu até digo que você participar da vida política partidária é um grau superior, né, de cidadania, é uma aposta, é uma busca de cidadã de uma maneira superior. Mas a instituição sindicato, ela não representa partido A ou B ou C, né? Mesmo que todos os dirigentes sindicais sejam de um partido, o sindicato
não representa aquele partido. O sindicato é mais amplo, porque você mesmo mostrou aí. Tem gente do DEM, tem gente do PT, do PSOL, do PSTU, do PCdoB, do PDT, de todos os partidos, do PZ e de partido nenhum. Então não pode misturar. Então esse é um exercício permanente. E uma coisa não atrapalha a outra. Você ser de um partido e ser dirigente sindical não atrapalha a sua atividade sindical. Pelo contrário, ajuda, te dá mais experiência, te dá mais condição, mais autoridade. E tem que levar a luta. Eu acho que o nosso sindicato é um exemplo disso, né? O nosso sindicato que tem aí, ao longo dos anos, tem várias pessoas... Você continua afiliado ao Sint? Sou, por isso que é o nosso sindicato. Eu sou eleitor do Sint, voto no Sint, pago as minhas anualidades, né? Como professor, lógico, sou fundador do Sint e continuo ali. Participo da vida do sindicato. Então, o nosso sindicato tem gente que é filiada na diretoria agora, tem gente filiada ao PT e tem gente que não é filiada ao PT, mas a direção do sindicato representa o conjunto dos educadores. E assim as pessoas veem. E é por isso que tem um sindicato forte, que luta, que tem suas dificuldades, que tem seus problemas e tal, mas tem uma luta importante a ser levada e é respeitada pela categoria. Essa ligação política partidária dos dirigentes sindicais, ela não é característica apenas do Sint. Todos os sindicatos têm de alguma forma, essa característica. No entanto, existe uma preocupação muito grande que o sindicato acabe perdendo em autonomia, né, e na própria independência, né, nas relações com partidos e governos. Como é que você vê aí essa sutileza aí nessas relações? Olha, é possível que venha a acontecer o fato dos dirigentes sindicais serem vinculados, filiados a um partido, é possível. Mas o nosso sindicato tem uma história que mostra que é possível também manter a autonomia. Eu vou dar um exemplo. O PT foi aliado do governo Vilma, certo? No governo passado. O PT participou do governo. O sindicato manteve a autonomia. O sindicato participava da luta, brigava, lutava, reivindicava normalmente, sem acompanhar, não é porque o PT era aliado que o sindicato, digamos assim, ensarrilhou as armas ou ficou de braço cruzado. Pelo contrário, o sindicato brigou, lutou, teve greve, eu inclusive participei dessas lutas, dei solidariedade, participamos, apoiamos. A mesma coisa no governo municipal, teve um período que o PT participava do governo municipal passado e teve também a mesma luta, a mesma autonomia do sindicato. Então, é um exemplo de que a história, na prática, as pessoas falam isso e tal, mas na prática a gente está vendo, concretamente, que pode manter a autonomia. Tem, por exemplo, todo mundo sabe que o PT hoje é o principal partido do Brasil, o partido da presidenta Dilma. O nosso sindicato vive numa luta ferrenha para a questão do piso, vive na luta ferrenha para a questão do Plano Nacional de Educação, vive na luta ferrenha para a questão do 100% do royalties para a educação, lutando, inclusive, contra o nosso governo. Então, é possível que, é natural, a gente tem que encarar com naturalidade, que mesmo filiados a partidos políticos, se o partido estiver no governo, o sindicato vai bater, conflitar. Por quê? Porque o sindicato representa a categoria na sua luta por melhores salários, por melhores condições e pelas transformações da sua categoria. E os governos, independente de que sejam de partido A ou B ou até do PT, vão ser confrontados com greves. A CUT, por exemplo, luta e reivindica, discorda e briga e faz manifestação contra o governo da presidenta Dilma, assim como fez o governo do presidente Lula. Então a gente tem que entender essa contradição aparente, mas é assim a vida, É assim que se dá. Então eu acho que essa luta ela não é impossível, de se trabalhar. Você ser filiado a partido e você, de certo momento, como dirigente sindical, está lutando contra o governo que o seu partido está participando. Então a gente tem que encarar com naturalidade, isso é democrático e é assim que nós vamos avançar a luta política, a luta social, a luta sindical e as melhorias, principalmente no campo da educação. Ok. Nós conversamos aqui com o professor e deputado estadual Fernando Mineiro. Mineiro, muito obrigado por sua participação nesta Classe TV. Eu que agradeço a você e desejo à nossa categoria aí um bom 2013, estamos começando um ano que certamente será de muita luta, e de muitas também, desejo muitas conquistas e que a categoria esteja sempre atenta, participando e ativa como é. Um abraço a todos vocês e um bom 2013 para todos nós. Ok. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo domingo, a partir das 10 para as 9 da manhã, com mais um Extra Classe TV especial de férias. Até lá!